Salve, salve, povo do AMEC, tudo bem? Professora Diana Faustino, mais uma vez. Desta vez para fazer aí a correção, tá certo? De história, tá? Passamos aí a atividade, tiveram algumas pessoas que apresentaram um pouquinho de dificuldade, outras não, saíram muito bem, então parabéns. Já estou bem satisfeita, tá? Tenho aí uma participação do nono ano bem intensa, gostei de ver, parabéns. Foi bom os puxões de orelha lá com a geografia, né, dando aí em cima de vocês, foi bem legal e por isso aí eu vim resolver as questões com os senhores, porque teve algumas pessoas que tiveram aí algumas dúvidas, tá? O nosso assunto, ele começa aí falando sobre a Era Vargas e eu trago aí uma foto dele todo pomposo, todo aí bonitão, né? As pessoas, principalmente as senhoras da época, meio que suspiravam por ele, né? Isso porque ele se parecia aí bem bonitão e tal. Enfim, tá? Vamos aí à nossa correção, senhores. Eu passei uma questão que perguntava o seguinte: de acordo com a videoaula, que frase... Esse aqui tá errado aí, hein? Quais frases afirmam a popularidade de Vargas entre os brasileiros? Gente, não liguem, é porque eu fiz à noite e eu acho que eu tava meio bêbada de sono. Perdoem aí a concordância do plural e do singular, tá? Mas aí consertando verbalmente a questão, de acordo com a videoaula, quais frases afirmam a popularidade de Vargas entre os brasileiros? E eu trouxe para vocês uma marchinha que foi cantada no vídeo, tá certo? E era mais ou menos essa questão, essas frases da marchinha que eu queria que vocês aí extraíssem e colocassem. Teve um montão de gente que acertou, já teve aí um montão de gente que colocou o bom velhinho. Eu acho que de tudo que eu falei, o que mais vocês gostaram foi daquele Papai Noel com super gingado, não foi não? Em homenagem a ele, vinha até de vermelho. Vê só. Mas o que eu de fato queria, né, não era o bom velhinho, não era o Papai Noel, era as frases que estavam aí contidas na marchinha, né, que dizia o seguinte, vamos lá? Vamos adiantar essa marchinha aí de carnaval, muito cantada no período, principalmente no retorno dele. Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Então, bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz o povo trabalhar. Então isso representava uma popularidade que ele tinha muito grande. Eu sei que não é muito bem aí da época de vocês, mas o atual prefeito de Igaraçu, Mário Ricardo, logo assim que ele ganhou o mandato, eu não sei exatamente qual foi o ano, né? Eu sei que ele já está aí no seu segundo mandato. É só somar aí 4 a menos, né? Mas enfim, vamos lá. Ele logo quando lançou aí sua candidatura, tiveram pessoas que compraram um CD com as músicas dele. As pessoas o clamavam. Hoje não, porque ele já andou fazendo uma coisinha ou outra, enfim, acabou perdendo aí uma popularidade. Mas no início, né, ele tinha uma popularidade muito grande, até que ele foi criado aí o Azulão, que é um trio elétrico que sai no carnaval. As pessoas em Cruz de Rebouças e Igaraçu esperam muito aí pelo Azulão. Então é mais ou menos essa ideia do que Jarbas tinha na época, só que com uma coisa bem maior, uma grandiosidade ainda maior. Então era exatamente isso que eu queria que vocês fizessem. Muita gente aí, ó, tá de parabéns, acertou de boa.
tiveram aí umas pessoas que colocaram aí o bom velhinho. Aí eu entendi que você estava representando a questão do bom velhinho em relação aí a Jarbas ser bom. Tiveram as outras pessoas que argumentaram muito, tiveram outras que foram muito secas, sucintas e secas, bem diretas. Mas enfim, não iremos falar aí dessas pessoas, né? Eu gosto de argumento, de argumentação, tá bom? Então foi basicamente isso que eu pedi a vocês. Tirando aí o erro de concordância da frase que tá triste, que Rubens não veja isso, pela misericórdia, que ele tem uma mania de estar corrigindo a gente que vocês nem fazem ideia, mas isso é segredo. Voltando, que ele não veja aí esse erro de concordância de plural, singular, isso tá terrível, me perdoem pela fé, eu acho que eu tô bêbada de sono, tá? Mas aí vamos à segunda questão, tá certo? A primeira se foi. Diante do cenário internacional, o que estava acontecendo em 1930? Quais eram as situações que estavam ocorrendo em 1930? Uma situação muito forte que aconteceu no mundo, tá certo? Desde lá a Primeira Guerra Mundial, né, da saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial em 1917, que vai acontecer aí a Revolução Russa, né, que vai trazer para o mundo a ideia de socialismo, tá certo? Isso foi muito importante, vai ser extremamente importante, porque vai mudar o cenário mundial mais uma vez. Lá na Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, a coisa vai ficar bem feia aí, graças ao socialismo e capitalismo, tá certo? Então o socialismo começa a crescer de maneira, né, imensa, se espalhando aí por vários países, principalmente países que ainda assim tinham o autoritarismo como base política, pessoas que ainda tinham a ditadura como base política governamental. Então assim, tratavam a população, a massa, né, o corpo de um país, que é quem move a economia, tratava de uma forma muito dura, muito severa, semi-escravocrata. Então assim, essas pessoas, através dos ideais impostos aí pelo capitalismo e pelo socialismo e pelo comunismo, tá? Essas pessoas começaram a reivindicar direitos trabalhistas, e isso foi primordial. Lembram da sacada de eu chamando ele de Jarbas de novo, Baré, voltando, tá? Lembram da sacada de Jarbas? Chamei ele de Jarbas, não tem jeito. Como é o nome desse triste? Getúlio Vargas. Lembram da sacada dele? O que foi que ele fez? Antes que o Brasil, né, explodisse, virasse aí um barril de pólvora, a população clamando e clamando, porque assim, os direitos trabalhistas, eles já eram reivindicados, eles ainda não tinham se transformado em uma revolução, né, grandiosa a nível de Brasil. Era um foco ou outro isolado, entendeu? Aí quando ele assume, o que é que ele saca? Tá acontecendo no mundo revoluções aí a nível de destruição de um país, tá certo? Por conta das questões trabalhistas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar ao povo trabalho, vou dar ao povo direito, vou reduzir aí a carga horária, eu vou estabelecer regras que vão ser favoráveis aí ao trabalhador, e vou fazer N situações em prol do trabalhador, né? É claro que veladamente, mas ele fez isso aí, não resta dúvida. Então ele vai ser lembrado como camarada que vai dar aí o ponto inicial para os direitos trabalhistas da população brasileira, tá certo? Então isso vai ser muito importante. Então no mundo o que é que está acontecendo? Socialismo se alastrando por entre os países e inúmeras revoluções nesses países, tá? Que vai ser prejudicial aí aos presidentes. Então, antes que isso acontecesse no Brasil, o que foi que ele fez? Ele cala a boca da população e dá à população aquilo que ela quer. Então, acaba sendo aí aclamado. Um outro fator, tá certo, senhores, e foi muito importante, foi a quebra da Bolsa de Valores de 1929.
Professora, quebra da Bolsa de Valores, como é que uma coisa que acontece lá nos Estados Unidos vai interferir no Brasil e vai interferir no mundo? Senhores, quando a Primeira Guerra Mundial ela acabou, tá? Em 1919, quando ela acaba, os países da Europa estão arrasados, não tem mantimento, população está mutilada, precisa de suprimentos básicos, açúcar, café, grãos, tudo precisava-se na Europa, né? Então os Estados Unidos, que entrou para ganhar a guerra, estava ali um país jovem, começando a entrar no mercado internacional e tal. O que foi que ele fez? Saiu aí meio que muito bonzinho, né? Emprestando dinheiro a um, emprestando dinheiro a outro, fornecendo produtos para pagar a longo prazo, e isso foi fazendo com que os países da Europa se restabelecessem. Opa! A Europa é o velho mundo, a Europa tem países desenvolvidos, a Europa está aí no cenário mundial trazendo grandes revoluções e transformações no mundo. Por que vocês acham que a Europa ia se sujeitar a ser sustentada, entre aspas, pelos Estados Unidos? Claro que não. Quando a Europa se recuperou, quando os países europeus se recuperam, o que é que eles fazem? Pá, dão pé na bunda dos Estados Unidos. Rompem os negócios, os acordos comerciais e começam a pensar nas suas próprias nações, na sua própria economia, na sua própria produção, e começam a novamente vender e comprar para o mundo inteiro. Com isso, os Estados Unidos começam a quebrar literalmente, tá? O dólar fica completamente desvalorizado. Os produtos norte-americanos, eles param de circular, porque a Europa, que vai ser o seu maior comprador, para de comprar, tá certo? E isso acaba respingando no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, o ciclo econômico que estava acontecendo era o café, né? Tanto é que vai ter vários coronéis de café, os tenentes vão ser senhores de donas de fazendas gigantescas de café, tá certo? Entre outras coisas. Mas vamos lá. Por que isso respingou no Brasil? É muito simples. Tá? O Brasil fornecia grande quantidade de café para os Estados Unidos, que comprava a um preço mais barato, que vendia na Europa a um preço mais caro, tá certo? Só que quando os Estados Unidos, né, deixa de vender para a Europa, automaticamente os Estados Unidos deixam de comprar do Brasil. Com isso, o que foi que aconteceu? Os senhores, os coronéis, os senhores de café, a galera da elite, da alta do Brasil, começou a perder muito, mas muito dinheiro, né? Como o bom velhinho, que eu não vou chamar ele mais de Jarbas, porque eu vou chamar ele de Getúlio, porque senão eu vou errar, tá bom? Vamos embora. O bom velhinho fez o que? Opa! A coisa tá começando a ficar feia pro lado do Brasil. Eu consegui segurar aqui a população, que não vai ter revolução, reivindicação, blá blá blá. Em contrapartida, eu vou ter um grupo ainda mais forte, que é o grupo da galera que tem dinheiro e que tá perdendo dinheiro por conta aí da quebra do café. O que foi que ele fez? O governo começou a comprar os cafés dos coronéis do Brasil. Então, o que era que Getúlio fazia? Comprava os cafés. Só que quando se tem muito café no mercado, qual a tendência do preço? Cair. Essa é a lei da procura e da oferta, certo? Quando a procura é muita, o produto aumenta o preço. Quando a procura é pouca, o produto baixa o preço, tá? Vocês estão vendo como o quilo do feijão tá caro. Eu tenho certeza que papai e mamãe já disse isso, tá quase R$10. Isso por quê? Porque o grão já está em falta devido a essa pandemia, falta, né, de circulação de um estado para o outro, essa questão todinha. Mas naquela época era a questão do café, tá? Então, se o governo tivesse muito café para oferecer à população, a população iria comprar um preço muito barato e os coronéis não iriam recuperar o seu valor, o seu preço, certo? Que foi que Getúlio fez? Comprou os cafés e queimou toneladas e toneladas de café. Porque ele queimando o café,
comprado, diminuía o estoque, tá certo? Que ia diminuir a quantidade de café que ia ser consumido pela população. Logo, ele conseguiu equilibrar o preço do café. O preço do café ele não caiu. Por que o preço do café não caiu? Porque tinha pouco café para ser vendido, tá certo? Então, com isso, ele começou aí a manter o preço. Então, a quebra da Bolsa de Valores, ela vai respingar, tá certo? Não só nos países europeus, não só nos Estados Unidos, vai respingar aí nos países que faziam negócios com os Estados Unidos todos, tá? Inclusive aí o Brasil, tá certo? Essa imagem da crise, né, de 1929, da crise do dólar e tal, vem mostrando aí que muitos norte-americanos faliram, perderam muito dinheiro, perderam suas casas, seus empregos. Muitos migraram dos Estados Unidos e foram embora nessa época, porque os Estados Unidos não tinham o que oferecer. É claro que com o passar do tempo ele foi se restabelecendo e reorganizando aí a sua economia, tá? Mas no Brasil foi aí essa questão que aconteceu devido à quebra da Bolsa de Valores, certo? Vamos aí, senhores, então, à terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: o que a professora quis dizer com a seguinte afirmação: ele agrada gregos e troianos. Como eu disse a vocês lá na segunda questão, ele era uma pessoa do povo, tá certo? Não porque ele queria bem do povo, ele queria o bem dele, se manter no governo, tá? E também queria o bem aí dos coronéis, da galera da alta. Por quê? Porque esse povo aqui pode tirar ele do poder. Então, o que foi que ele fez? Ele agradou a gregos, né? Tanto aos coronéis como troianos, como o povo. Então, eu usei essa expressão aí para dizer que ele agradava a gregos e troianos, que eram grupos aí inimigos entre si, tá certo? Porém, aí, amigos do Getúlio Vargas, tudo por uma questão de interesse, é claro. Questão número 4. Explique com suas palavras o significado de autoritarismo. Dê exemplos, tá? Então aí, muitas pessoas responderam, é claro, porque eu pedi com suas palavras, o que para vocês é autoritário. É uma pessoa mandona, é aquele que manda sempre e tal. Tiveram pessoas que deram seus exemplos e foi bem legalzinho, deu aí a sua opinião, tá certo? Mas aí eu trago para vocês uma resposta um tanto quanto mais técnica, beleza? Vocês fiquem à vontade se quiserem colocar da maneira de vocês ou da minha maneira. A resposta seria, né, ao significado de autoritarismo: governo é um sistema político cujo poder está centralizado numa pessoa ou nas mãos de um pequeno grupo, tá? Esse pequeno grupo a gente chama de oligarquia, que já aconteceu no Brasil logo no início, certo? O que ele quis fazer, de fato, Getúlio, era mais uma questão de ditadura através do autoritarismo disfarçado, velado. Aí eu trago uma imagem que diz o seguinte: no autoritarismo, a pessoa que recebe a ordem, né, o comando, essa pessoa ela tem que ser cega e ela tem que ser muda, tá? Porque ela tem que aceitar calada tudo que está acontecendo, porque senão ela vai sofrer algum tipo aí de retaliação, tá bom? Eu ainda trago para vocês que é o uso excessivo, né, de autoridade ou despotismo. Despotismo, tal, déspotas, aí refere-se a alguém que está a um cargo superior e que manda, beleza? No período lá inicial, né, na saída, na transição do feudalismo e dos reinos e tal, das formações dos grupos nacionais dos reinos, vai surgir uma figura muito importante, que são os déspotas esclarecidos. Aí já vai ter outro conceito, que seriam déspotas esclarecidos. Eram reis, eram autoridades máximas, tá? Só que esclarecidos porque tinham lá o apoio de quem? Dos iluministas. Estão lembrados
anos, a gente falou aí sobre essa questão. Então, déspota está aí, mas não no conceito de pessoa que está acima em termos de determinações, de ordem, é de certa forma superior, tá bom? Vamos lá. Exemplos de autoritarismo, né? No início nós temos aí os imperialistas, as pessoas que dominavam os territórios e se diziam suceranos de todos eles, né? Estavam ali no comando e tal. Era o imperador, era o rei dos reis, tá? Cesarismo, ou César, né? Está relacionado ali ao Império Romano e tal. Império Romano, Cesarismo. Então, os dois termos estão aí meio que interligados. Bonapartismo. Bonapartismo está relacionado ao que Napoleão fez na Europa. Né? O que foi que Napoleão fez na Europa? Ele foi lá e simplesmente disse que era soberano dentre todos os reis e tornou a Europa um império. O Império da França, o Império de Napoleão, tá certo? Foi isso que ele fez, sob ordem aí do autoritarismo. Simplesmente mandou, pronto, deu na cabeça dele e ele fez. Totalitarismo, né? O termo já está aí bem totalitário. Regime total, beleza? Comando aí dos 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo. O cara manda, beleza? Fascismo vai ser uma ditadura que vai ocorrer aí na Itália. Nazismo vai ser uma ditadura que vai ocorrer lá na Alemanha, tá certo? Corporativismo é quando um grupo de governantes ou de aristocracia, galera do dinheiro, né, se reúnem e apoiam determinados grupos, então eles ficam ali meio que mandando naquele território, tá certo? Comunismo stalinista foi outra ditadura muito forte, tá? Muito forte a ditadura, mesmo aí diante do socialismo, tá certo? Então esses aí são os exemplos que os senhores podem dar. Vocês podem anotar todos ou escolher apenas alguns e colocarem, ou somente deixar o que vocês já puseram ali na questão. Questão número 5. Quais os benefícios e direitos instituídos ao trabalhador na atualidade? Bom, a carteira de trabalho assinada. A carteira de trabalho assinada dá direito o quê? A previdência social, tá? E isso faz o quê, professora? Bom, isso faz em média uma coisa chamada como se fosse um imposto pago ao governo, tá certo? No qual é como se o seu patrão ele pagasse ali, tá certo? Uma espécie de poupança para você. Então, quando você sai, você vai receber o seu FGTS, que é tipo uma poupança que o seu patrão, ele foi obrigado, não é? Ele não fez uma poupança porque ele quis, né? Ele fez uma poupança porque ele foi obrigado, porque essa é uma determinação aí das leis trabalhistas do Brasil, tá certo? Vocês já ouviram falar que alguma pessoa, quando ela foi demitida, né? Houve algum evento, ela teve que sair aí do emprego, ela recebe 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, sei lá quantos mil essa galera aí recebe, depende do tempo que tá trabalhando e do salário que essas pessoas têm, né? Isso aí é tipo uma poupança, é a chamada previdência social, que o seu patrão, ele obrigatoriamente, ele tem que fazer para que você, ao sair do seu emprego, tá certo? Não fique aí desprovido de dinheiro e possa se reorganizar, tá certo? Jornada de trabalho e hora extra, isso foi muito importante, porque no início lá da Revolução Industrial, o que aconteceu? As pessoas trabalhavam 12, 14 horas, enfim, trabalhavam de maneira aí exacerbada e exaustiva, elas não conseguiam descansar de forma nenhuma, tá certo? E as pessoas hoje que fazem hora extras, ou seja, passam ali das 8 horas determinadas pelo Ministério do Trabalho, 8 horas diárias, o que acontece? Essas pessoas, elas devem ser remuneradas por essas horas extras. E isso é muito importante, por isso que tem muita gente que quer aí fazer hora extra, porque
é bem interessante, vai ganhar um dinheirinho aí a mais, tá? 13º salário é aquilo ali que a gente recebe no final do ano, né? Que geralmente papai e mamãe aí compram os celulares de vocês carésimos, que eu não sei como eles têm coragem de fazer isso. Mas vamos lá, ou aquela roupa que vocês queriam só no final do ano. Por quê? Porque é lá no final do ano que vai receber aí o 13º salário. Professora, eu nunca entendi esse termo, 13º salário. Senhores, um ano tem quantos meses? 12. E as pessoas recebem por quê? Por quinzena ou por mês, certo? Então são 12 meses. Se é o 13º salário, teoricamente é como se equivalesse aí a 13 meses de salário. É mais ou menos isso. Férias remuneradas, isso foi muito importante. Porque é assim, a pessoa trabalha um mês e recebe no outro, tá certo? Trabalha um mês e recebe no outro. Tipo, trabalha de 1 a 30 para receber no dia 1 do outro mês os dias trabalhados, beleza? Só que aí as férias remuneradas é o seguinte, tu tem que ficar 30 dias em casa. Então a galera recebia o mês anterior, tipo, eu saio de férias em julho. Aí o que é que acontece? Eu recebo em julho o salário de junho, beleza? Tá dando para entender até aqui? Só que quando eu voltar em agosto, né, o Ministério do Trabalho obriga o patrão a pagar o meu salário. Por quê? Eu trabalhei esses 30 dias de julho? Não, eu aproveitei. E ano passado eu fui para onde? Bom, foi mal aí, tá, gente? Mas eu fui para Jericoacoara, belíssimo, no Ceará. Se vocês puderem, vá, porque é show de bola. Mas voltando, eu viajei, beleza? Mas aí quando eu retornei, em agosto, o que foi que o patrão fez? Teve que pagar aí minhas férias. São as chamadas férias remuneradas. Eu trabalhei esses 30 dias? Não, eu não trabalhei. Mas por direito eu devo receber. Por quê? Já imaginaram passar 30 dias bolando lá em Jericoacoara, no Ceará, beleza? E retornar sem nenhum real para fazer a feira? Seria bem complicado, não é? Então essas coisas acontecem para que o trabalhador ele não fique aí passando necessidade, tá bom? FGTS, que seria aí esse fundo de garantia imposto pela Previdência Social, seguro-desemprego, né? As pessoas recebem 6 meses de um salário mínimo, vale transporte, que é descontado do nosso salário, tá certo? E abono salarial, que é tipo uma gratificação e tal. Então são todos esses. Eu vi aí que vocês fizeram. Olha, bastante vocês não coisa. liguem não, se eu estiver aí me mexendo demais é porque às vezes eu fico muito inquieta, tá certo? Mas vamos aí à questão de número 6. Vamos relembrar. Busquem aí da memória dos senhores, tá? Vamos embora. Qual grupo apoiou Getúlio Vargas a chegar à presidência? Lembram lá? No vídeo que eu falei, foram os tenentes, né, os coronéis aí, a aristocracia do Brasil na época, que não estavam sendo favorecidas pelo governo passado. Então eles apoiaram aí Getúlio a chegar à presidência para que eles fossem o quê? Beneficiados, lembram? Ninguém faz nada porque é bonzinho ou a troco de nada não, tá certo? Vamos dar continuidade. A letra B. Eu chamei de letra B, mas não tem lá, tem só um tracinho, tá certo? Quem eram os presidentes de estados na realidade de hoje? E por que eles saíram do poder? Bom, quem eram os presidentes de estado eram os atuais governadores. Aqui estão os governadores aí do Brasil na atualidade, tá certo? E por que eles saíram do poder? Simplesmente porque eles apoiaram o antigo governo. Então Getúlio tinha que colocar a galera dele, que era justamente quem? Os tenentes, tá certo, senhores? Então com isso eu me despeço de vocês, tá? Perdoem aí o choro do bebê, meu sobrinho, me perdoem, tá certo? Não liguem aí pro alvoroço dos cabelos nem das mãos, porque vocês sabem que eu sou meio agoniada, tá? Então, até mais, fiquem com Deus e até a próxima. Dessa vez, apenas dessa vez, não vai ter atividade não, para dar mais um tempinho aí pra galera me entregar, porque ainda tem algumas pessoinhas que não me entregaram. Então, por gentileza, façam o obséquio de entregar a atividade. Fiquem com Deus e até mais. Tchauzinho, galera. Fui!